Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder 3 questões do Enem 2018. Então vamos ver a primeira questão. É a questão 136. Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade de 6 km por hora. A equipe Beta percorreu sua trajetória em 90 minutos, com uma velocidade de 5 km por hora. Com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu percurso em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias. Ele escreveu aqui, ó, distância beta, distância alfa, distância gama, percorrida pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorrida pelas equipes alfa, beta e gama é. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a distância percorrida por cada equipe, tá? Então, calculou a distância, aí você analisa as alternativas. Primeiro, essa questão você pode resolver praticamente mentalmente. Assim, a equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade de 6 km por hora. Então, qual é a distância percorrida pela equipe alfa? Veja, 90 minutos dá o quê? 1h30. 1 hora tem 60 minutos, mais 30, 90. 6 km por hora quer dizer que a cada hora ele percorre 6 km. Em 1h30, ele percorre 6 mais 3. Você pode fazer praticamente sem cálculo. Então, vamos escrever aqui, ó. Distância alfa. Eu vou pôr só o A. Distância alfa. Como é 90 minutos, é 1h30. A velocidade dele foi o quê? 6 km por hora. Então, na primeira hora, ele percorre 6 km. E na meia hora que falta, 3 km. Tá? Então, a distância A é igual a 6 mais 3, que é igual a 9 km. Pronto. Agora vamos calcular a distância beta. Eu vou indicar a distância B. A distância B. Também a distância B foi realizada o quê? 90 minutos. O que difere é a velocidade média, que é 5 km por hora. Quer dizer, a cada hora ele percorre 5 km. Então veja, em 1h30, quer dizer o seguinte, na primeira hora ele percorre 5 km. Na outra metade da hora, quem é a metade de 5? Não é 2,5? 2,5.
Então, 1 hora, meia hora. Dá 1h30. Então, dá quanto? Dá 7,5 km. Tá? Agora, a distância gama. Eu vou indicar por distância G. A distância gama está mais fácil ainda. Qual foi a velocidade média dele? 6,5 km por hora. Ele realizou o percurso em 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. Então, 1 hora ele percorreu quanto? 6,5 só. Tá? Ele só percorreu 6,5. Que foi 60 minutos. Aí você tem as alternativas. A distância gama é menor que a distância beta, que é menor que a distância alfa. Ou seja, você não precisa nem pensar mais. Já está aqui, ó. A distância alfa foi 9, é a maior de todas. A distância beta, 7,5. E a distância gama, 6,5. Então, a distância gama é menor que a distância beta, que é menor que a distância alfa. Tá? Então, você vem aqui e marca a alternativa A. Só que é o seguinte, essa questão você pode resolver utilizando o cálculo. Não tem necessidade, porque você já respondeu a questão. Mas se você quiser entender bem o raciocínio da questão, eu vou fazer ela com o cálculo, tá? Então vamos fazer ela aqui utilizando o cálculo. Essa questão se refere à velocidade média. A velocidade média, ela é calculada pela razão da distância dividida pelo tempo. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Como ele quer a distância, eu vou calcular a fórmula da distância. Então, a distância é igual. Aqui eu ponho o número 1 aqui, ó, e faço 1 vezes D é igual a D. Vm vezes T. Pronto. Essa é a fórmula da distância. Então, veja que na distância alfa, vamos calcular a distância alfa, a velocidade média foi quanto? 6 km por hora. E o tempo, 90 minutos. O que acontece? A gente não pode fazer um cálculo utilizando hora e minuto. Então eu tenho que transformar esse minuto em hora. Transformando o minuto em hora, dá quanto? 1h30. 1,5h. Tá? Então, para eu calcular a distância A, fica assim, ó. A distância A é igual à velocidade média, 6, vezes quem? Vezes o tempo, que é 1,5. 6 vezes 1,5 dá 9 km. Tá? A distância B, que é a distância beta, a velocidade era quanto? 5 km por hora. E o tempo, 90 minutos. Que dá também 1,5h.
tá? Basta dividir por 60. Então, a distância beta é igual à velocidade vezes 1,5. E dá 7,5 km. Por último, a distância gama. A distância gama, a velocidade era quanto? 6,5 km por hora. E o tempo? 60 minutos. Então, a distância gama é igual à velocidade vezes o tempo. 60 minutos é igual a quanto? 1 hora. Então, 6,5 vezes 1. Que dá quanto? 6,5 km. Tá? Esse cálculo que eu fiz é só para você entender que matéria que foi feita a primeira questão, tá? É a velocidade média escalar. Mas, para a prova, você não precisa fazer esse cálculo, porque a questão é muito simples. Agora a segunda. 137. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam taxa normal de colesterol bom. Porém, taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 200 mg por dl. Esse dl é decilitro, tá? Então, o quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Ótima, menor do que 100. Isso aqui são dados médicos, tá? Então, menor do que 100, o colesterol está no limite, é ótimo. De 100 a 129, está próximo de ótimo, tá? De 130 a 159, está no limite. De 160 a 189, está alto. E de 190 ou mais, muito alto. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de 20% na taxa de LDL. Então ele quer saber, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é. Então aqui você tem as alternativas. Então nós vamos calcular e vamos ver onde se encaixa, tá? Então vamos lá. A taxa no início, ela estava aqui, ó, 280 mg por decilitro, tá? Aí, primeiramente, ela teve uma redução de 25%. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro,
eu vou calcular 25% de 280. Como é que a gente faz? 25 vezes 280 e divido por 100. Aqui eu posso fazer isso e isso. 25 vezes 28. Fazendo 25 vezes 28, dá quanto? 700. Aí eu divido pelo 10. 700 dividido por 10 dá 70. Então, de 280, ele diminuiu 70 mg por decilitro. Quer dizer, após o primeiro mês, ele vai diminuir, ó, 280 menos 70. Então, 280 menos 70. Vai passar para quanto? 200 mg por decilitro. Só que ele teve mais uma redução de 20%. Aí eu vou calcular 20%, não de 280, e sim de 210. 210 sobre 100. Aí eu cancelo aqui, um zero. Tem mais um zero aqui, ó, cancelo. Tá? Então dá quanto? 20% vezes 21. Então eu multiplico 2 vezes 21 dá quanto? 42. Então como que ficou? Era 280 menos 20%, baixou para 210. Menos 20%, que dá 42, quanto que fica? Agora eu subtraio 210 menos 42, tá? 210 menos 42 é igual a quanto? 168. Então 168 é ótima, é próximo de ótima, é limite, é alta ou é muito alta? Aí você olha aqui, ó, 168. 168 se encaixa onde? Aqui, ó. De 160 a 189 é o quê? Alta. Então, a resposta é alta. Letra D. Tá? Então, é isso. Você calcula 25% e do resultado você calcula 20%. Subtraiu, você obtém o resultado final. Agora a questão 138. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é R$ 120. E a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição de panfletos custam 180 cada. 180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa seja alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real.
gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. Então, o número de pessoas alcançada pela campanha será dado pela expressão. Então, você vai encontrar a expressão que indica o número de pessoas alcançadas. Então, veja, a sequência é rádio e panfletos. Então, a expressão é essa, ó, é rádio mais panfletos, tá? Então, primeiro eu vou encontrar o valor do rádio. A gente resolve essa expressão utilizando uma regra de 3 simples e direta. Vejam, um anúncio na rádio custa 120 e atinge 1.500 pessoas. Então, 120 atinge 1.500 pessoas. Tá? Quanto vai custar, que é o X, né? X e Y, né? X, quanto vai custar o X para o número de pessoas qualquer da rádio, tá? Então eu ponho 120 dividido por X, porque aqui é o preço, 1.500 aqui é a quantidade que eu vou procurar. Aí eu faço aqui, ó, 120 vezes R, 120R, que é igual 1.500 vezes X. Então, R é igual 1.500x dividido por 120. Eu vou cancelar um zero aqui, ficou quanto? 150x dividido por 12. Dá para simplificar mais ainda. 150 eu simplifico por 3 e aqui por 3. 150 por 3 dá quanto? Dá 50. 12 por 3 dá 4x. Então a expressão da rádio é essa, tá? Agora eu vou encontrar a expressão para o panfleto. Qual o preço do panfleto? É R$180. R$180 atinge quantas pessoas? 1.000 pessoas. O panfleto é o Y, tá? Então, Y corresponde aos panfletos, tá? E cada panfleto representa uma pessoa. Então, 180 vezes P, 180P é igual Y vezes 1.000, que dá 1.000Y. Então, P é igual 1.000Y dividido por 180. Ficou quanto? 100Y dividido por 18. 118 só dá para simplificar por 2. Tá? 100 por 2 dá 50. Y. 18 por 2 dá 9. Tá? Então, esta é a expressão do P. 50y sobre 9. Então, a expressão total fica assim. Rádio mais panfleto é igual. A rádio deu 50 sobre 4x, mais os panfletos, que é 50y sobre 9. Tá? Então, você vem aqui e marca a letra A. O que quer dizer essa expressão aqui? Ó? Quer dizer que à medida que você aumentar os anúncios, você vai aumentar o número de pessoas obtidas, tá? Se você aumentar para 3 anúncios, aumentar o número de panfletos, você vai ter alteração no valor, tá? Então é isso, pessoal. Na aula 2, eu vou continuar respondendo a prova.
Tchau, até a próxima.